Fala galera, é mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal Eu Programando. Hoje, nesse vídeo, iremos dar continuidade à nossa playlist de certificação Java, estudando o Java básico, tá certo, pessoal? Iremos falar sobre um tema que é muito importante quando nós falamos em construção de método, que está presente no Java desde a sua versão 5, que são os argumentos variáveis, ou os varargs, tá? Vou já explicar como é tudo isso daí para vocês. Antes de nós começarmos, como eu sempre peço, se você conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece lá de indicar o canal para essa pessoa, beleza, galera? Deixa teu like, te inscreve também, ativa o sininho, tudo isso é importante para reforçar o canal, tá certo, galera? E para o YouTube poder indicar mais vezes esses conteúdos sempre que houverem novos vídeos para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula e eu vou explicar aqui para vocês, tá? Primeira coisa, pessoal, sobre os varargs, né? Essa palavra vararg, isso aí é um recurso que vocês vão ver do Java, tá? Ou seja, vararg. Isso aqui é do inglês variable. Arguments, tá? Essa palavra aqui você vai ver muito sendo usada em métodos Java, tá? Então, quando a gente fala assim para vocês, ó, isso aqui é a lista de parâmetro. Você pode dizer assim, ah, eu passei um parâmetro ou eu passei um argumento, tá? Esse palavreado, esse idioma, quando você está falando de um método Java, ele é completamente aceito. Se você disser assim, ó, eu passei o índice como argumento do método, você tem que automaticamente associar a um parâmetro, tá certo? Então, esse é um palavreado aceitável e, ó, tanto que ele veio diretamente nomeado em um recurso oficial da JVM, que é o vararg, ou seja, Variable Argument. Como que esse cara funciona, pessoal? Agora vamos lá explicar. Eu vou explicar como que ele funciona, como é a sintaxe, tá? Algumas pegadinhas que podem cair na prova e o que acontece por baixo quando o Java trabalha com varargs, tá certo? Então, ó, o que eu fiz aqui? Suponhamos que nós tenhamos uma leitura específica, um conjunto de dados, tá? De uma leitura específica, e a gente criou um método, aqui eu chamei de meu método, é só para você bem exemplificado, que a gente quer passar qual é o índice dessa leitura que a gente quer recuperar, tá? Um exemplo, o método ele é feito para isso. Então, ele varre, ele faz um for, nós criamos um array de inteiros, tá? E aí ele vai fazer o for nesse array, mostrando para nós item a item do array, e no final ele vai pegar qual foi o índice que nós escolhemos de dentro desse array, tá certo? Para você ver funcionando aqui, ó, eu vou chamar, ó, então, ó, ele está mostrando, tem o item 2, 3, 4, 5 na nossa primeira chamada, o índice escolhido é o 3, ou seja, é o elemento 3, né? Aqui nós temos um array de duas posições, 9 e 8, e nós escolhemos o 8, e aqui nós temos um array de 5 posições, e nós escolhemos o 12, tá certo? Então, percebam que esse nosso método aqui, ele tem um argumento, tá? Como parâmetro, ele tem um parâmetro que espera um array. Então, você pode passar aqui quantos elementos você quiser nesse array, tá? Que pelo fato de ser um array, o nosso método ele está preparado para receber esse número de argumentos. Afinal, você está passando um array, e um array aqui, né, pode ser inicializado com tamanhos variáveis. Então, você consegue, com esse recurso, criar variabilidade no tamanho do número de elementos que você está passando para o seu método, tá? E aqui, ó, para vocês verem funcionando, eu vou passar aqui no array 2, eu vou passar um índice que não existe, que é o 3, tá? Então, ó, esse é o índice 0, o índice 1, ou seja, 2 e 3 não existe. Olha o que vai acontecer aqui com o nosso método. Você já sabe, você já estudou, você já quebrou o array algumas vezes. Você sabe que a exceção
que dá quando a gente chama esse método, tá? É o array index out of bounds exception, tá? Então, ou seja, estamos caindo numa exceção que diz o seguinte, ó, não consegui acessar o índice, esse número de índice nesse array. E é aí, pessoal, que surgiu o vararg. Porque, olha só, a gente sabe que esse primeiro parâmetro aqui é o índice e esse segundo parâmetro inteiro aqui é o array. E aí, o Java decidiu que isso daqui, né, pode ser mais legível, dependendo do que você quer fazer, do que você ter que passar um array aqui. Só que, olha que legal, ele está dizendo que o segundo parâmetro, ele é um array. Ele não é uma sequência de números. E foi daí que surgiu o vararg, tá? Então, se a gente vier aqui no nosso array e colocar uma reticências, agora a gente está dizendo que o segundo argumento são argumentos variáveis, ou seja, vararg, e aí ele permite que você passe essa lista de números isoladamente, tá, pessoal? E aí a mesma coisa, ó, você pode passar quantos você quiser aqui, tá? Então, o Java lhe deu esse meio de fazer sintaxe. Aí, olha que curioso. Olha o que aconteceu com a chamada abaixo. Ela continuou do mesmo jeito, tá? Não mudou nada. Por quê, pessoal? Porque internamente, dentro da JVM, ela transforma isso aqui no array. Percebam que não quebrou o nosso for, tá? Ou seja, o Java, ele permite que no seu código você continue iterando sobre essa lista, tá? Então, isso aqui não deixou de ser funcional. E mais legal ainda, a gente continuou usando essa estrutura aqui de colchete para poder acessar o índice dos nossos arrays. Então, como você já imagina, o que acontece? Aqui dentro, tá? Essa estrutura aqui, essa sintaxe aqui, ó, você pode deixar um espacinho, não pode deixar, pode também, pensava que não podia. Esse espacinho aqui, pode retirar esse espacinho, pode retirar os dois espacinhos, tá vendo? Continua funcionando, tá certo, legal? Tá certo, pessoal? Então, ele permite que eu receba itens de números soltos, né? De números não, né? Itens desse tipo aqui, tá? Separado por vírgulas indefinidamente, ou ele permite também que eu passe um array desse tipo também, tá, pessoal? E ele recebe isso naturalmente. Se a gente executar aqui o nosso código novamente, vocês vão ver que vai funcionar igualzinho estava funcionando anteriormente, tá? Buscando os itens. Aí, eu vou voltar aqui para o array, e aí eu vou mostrar um negócio para vocês, tá, pessoal? Olha só, a gente vai mudar um pouquinho o nosso método. Agora, isso aqui vai mudar um pouco de figura. Olha só o que acontece, pessoal. Eu estou mudando os nossos argumentos de posição. Lembrem-se, no método é importantíssimo que você passe a posição dos seus argumentos corretamente, tá, pessoal? Mas, ó, essa chamada aqui, ela não vai funcionar, tá, pessoal? Por quê? Porque essa chamada aqui... Ah, tá. Primeiro por causa do array, né? Tá. Primeiro que nós estamos passando um array. Deixa eu fechar aqui. Tá? Na verdade, a chamada ela vai funcionar. Ela só vai confundir. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha só. Eu estou passando agora o array e estou passando o índice que eu quero na última posição. Continua tudo funcionando perfeitamente bem, tá? O nosso resultado é exatamente igual. Obviamente, a gente não fez a primeira chamada do método, tá? Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar isso aqui para um vararg.
E aí já parou de funcionar. Tá? Já parou de funcionar, porque nem compilar esse método aqui vai. Tá certo? E aí você diz, Adriano, por quê? Por quê, pessoal? Por isso aqui, ó. Eu posso colocar aqui... quantos argumentos eu quiser, e aí o que que acontece? A JVM, ela começa a se perder com que cada um elemento desse aqui, ele vai significar para o seu array. Então, isso é uma regra, tá? Sempre que você usar vararg, o vararg deve ser o último parâmetro do seu método. Tá, pessoal? Isso aqui é regra. Então, ó, percebam que só essa mudança aqui que nós fizermos já faz o nosso código voltar a funcionar. Obviamente, esses aqui não estão funcionando porque eles não estão passando os valores necessários, tá? Então, como é que a gente faria voltar a funcionar aqui? A gente teria que passar um índice, a gente teria que passar o valor de i, a gente teria que passar o valor de j, o valor de j, a gente teria que passar o valor de x e a gente teria que passar os argumentos variáveis, certo? 5, 6, 7, 8. Tá? E aí a chamada do nosso método volta a funcionar normalmente. Opa, eu já tinha colocado espaço. Aqui eu não tinha colocado. Tá? E aí a chamada do nosso método, pessoal, volta a funcionar normalmente. Por quê? Porque a JVM, ela precisa saber exatamente em que posição ela tem que fazer o corte e começar a criar o array. Se você faz isso, se você passa o vararg lá para o início, ela não tem como definir qual é o momento de corte, por exemplo. Se você me diz assim, ó, o meu método ele tem um x, um y e um vararg como argumento. E você me passou 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu sei que esse aqui é o x, eu sei que esse aqui é o y e eu sei que esse aqui é o vararg. Se você me passou assim, tem um x, um vararg, um y, outro vararg, um j. Então, você percebe que começa a ficar difícil fazer a leitura disso aqui, porque a JVM vai ter que dizer assim, ó, eu tenho um y, aí eu tenho que calcular que o último elemento é um j, e aí o que um x, desculpa, ó, eu tenho um x, eu sei que o último elemento é um j, mas o que é o y aqui dentro e o que é o vararg, né? E aí se você for crescendo essa lista, 6, 7, 8, 9, perceba que vai ficando mais difícil, ó. Eu sei que aqui é o x, eu sei que aqui é o j, mas o que é o y e o que é o vararg? Você pode dizer, não, o y é esse aqui, né? E o primeiro vararg é esse aqui, o primeiro vararg é esse aqui, na verdade, o segundo é esse aqui, mas nada é definido, tá, pessoal? Por quê? Porque esse aqui pode ser o y, esse aqui pode ser o vararg, esse aqui pode ser outro vararg, então eu posso ter primeiro esse parâmetro como vararg, depois esse parâmetro como vararg,
por último, eu tenho o J. Então, começa a ficar difícil fazer essa montagem. Então, o que é que o pessoal do Java decidiu? Cara, se você quer usar vararg, ele obrigatoriamente tem que ser o último elemento da sua lista de parâmetros, senão vai ficar praticamente impossível, muito difícil, pesado a gente montar esses argumentos variáveis se a gente não tiver uma regra definidamente clara, tá? Então, percebam, ó, outra coisa, tá, pessoal? Vamos voltar aqui só para o nosso índice, o nosso vararg, para a gente facilitar a nossa vida. Percebam que as chamadas em cima não deixaram de funcionar. O que a gente vai mudar aqui? A gente vai mudar aqui isso aqui e vai voltar a funcionar, tá? O índice que eu quero é 1. O último elemento que eu vou colocar aqui é o 6, para nossa chamada funcionar. Então, nosso método voltou a funcionar, nossas chamadas voltaram a funcionar, porque agora o Java ele tem como dizer o seguinte, ó, o primeiro elemento que eu estou recebendo é um inteiro, que está dentro da variável índice. Tudo que vem a partir de agora é um array de inteiros. Então, ele consegue montar isso facilmente, tá? Outra coisa, pessoal, não é permitido. Mesmo problema, tá, pessoal? Como é que o Java sabe que eu só quero passar esses 3 aqui como no primeiro vararg e o restante eu quero passar no segundo vararg? Como é que ele sabe que na segunda linha eu quero passar todos esses caras aqui no primeiro vararg e só esse aqui no segundo? E como é que ele sabe na terceira linha que eu só quero passar esse aqui no vararg, no primeiro, e todos esses aqui no segundo? Não tem como saber, tá, pessoal? Você quebra a chamada de um argumento variável ou vararg se você está fazendo, chamando mais de um ou colocando ele numa posição que não a última. Então, muito cuidado com isso na prova, tá, pessoal? Lembrem-se, tá? Meu método 2 permitido. Não compila. Permitido. Não compila, tá, pessoal? Que, ó, aqui a regra tá ok. Eu tenho um único argumento e ele é um vararg. Então, pode passar tudo que você quiser de elemento inteiro para dentro desse método e ele vai aceitar. Ah, outra coisa que é importantíssimo, tá, pessoal? Olha só, eu estou recebendo aqui um índice. Vou voltar meu método aqui para ele funcionar. E um vararg, tá? Lembrem que eu falei para vocês que a gente pode fazer isso aqui, né? A gente pode passar um array de inteiros. Tá? Como argumento para um vararg. A gente não pode fazer isso aqui. Tá, pessoal? Porque, ó, isso aqui é um argumento.
foi colocado dentro do vararg, isso aqui você está chamando um terceiro argumento. Você diz, mas Adriano, não é do mesmo tipo? Não dava para o Java fazer e colocar isso dentro dessa lista aqui? Dava, tá? Só que, mais uma vez, você está trabalhando com um único argumento, com um único parâmetro. Você tem que passar tudo isso dentro do parâmetro, tá, pessoal? Então, essa chamada aqui, ela é permitida. Você passar mais um array de inteiros como mais um item de parâmetro, como se fosse um terceiro parâmetro, isso não é permitido também, tá? Isso vai quebrar o seu código. Então, muito cuidado, pessoal, na hora da prova, tá? Os organizadores da prova, eles vão tentar pegar vocês, tá? Eles vão tentar tirar o foco de vocês, vão tentar fazer uma pegadinha. E aí você tem que estar atento ao que é permitido e ao que não é permitido quando a gente usa argumentos variáveis, beleza, pessoal? Eu vou comentar isso aqui, tá? Para ficar de anotação quando vocês baixarem esse código para estudar ou forem fazer os próprios códigos de vocês aí assistindo o vídeo, tá certo? Então, tomem cuidado com argumentos variáveis. Eles são legais, eles permitem que você dinamize o seu código, a chamada do seu código, tá? Mas eles têm regrinhas que precisam ser bem entendidas para que você não use de forma errada. Você não pode passar esse índice aqui para o método em qualquer lugar do método. Então, se tem um argumento do método, um parâmetro do método que é um vararg, obrigatoriamente ele deve ser o último parâmetro declarado no seu método. Beleza, pessoal? Então, essa é a regra que você tem que prestar atenção. Se você está usando um vararg, você não pode usar outro vararg, tá? O Java, ele também não vai conseguir montar isso para você, tá certo? Então, muito cuidado com esses detalhezinhos, que com certeza a prova ela vai trazer questões desse tipo aqui e ela vai inverter essa lista de parâmetros aqui para tentar pegar você na hora que você estiver fazendo a prova, tá? Então, muito cuidado, e é isso que a gente tinha para falar, viu, pessoal? Antes do vararg, você pode colocar aqui quantos argumentos você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Isso aqui dá certo, isso aqui não vai quebrar, tá? Você só tem que garantir que na chamada você vai ter 3 elementos inteiros para cumprir o requisito de colocar um dentro do i, um dentro do j e um dentro do x, e que vai ter pelo menos de 0 a 1 elemento na última lista de parâmetros, tá? Um último detalhe importantíssimo, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo, ó. Vou criar mais uma chamada aqui do meu método. Você pode passar aqui, ó, em um null, tá? Percebam, o código ele vai compilar, então cuidado se aparecer um null aonde você está esperando um vararg. Não vai quebrar a compilação do seu código, tá? Perceba aqui que deu certo. O que vai acontecer, pessoal? Em tempo de execução, ele vai quebrar essa chamada aqui, tá? Por quê? Porque meu array chegou aqui nulo. Então, ele não tem nenhum item para jogar e nenhum item para recuperar, tá? Então, a gente vai tomar um null pointer exception, tá? E não vai deixar de funcionar. Eu acabei de executar o código, ó, no pointer exception na última chamada. Por quê? Porque a gente não consegue iterar sobre uma lista nula. Percebam, null é diferente de vazio, tá? Null é diferente de vazio. Ué, new int, criei certo? Criei. Pronto. Tá? É diferente eu chamar um nulo e eu chamar um array vazio. Ó, percebam essa chamada aqui, ó. Ah, tá. Array index out of bound.
tá? Mas mesmo assim, ó, percebam diferente, ó. Percebam que o erro, ele é diferente. Por quê, pessoal? Aqui é o seguinte, eu não estou conseguindo acessar esse índice num array que chegou vazio. Aqui embaixo, eu não estou conseguindo fazer nada com esse array, porque, na verdade, ele não está apontando para nenhum objeto, ele não referencia nenhum objeto dentro da nossa heap, tá? Então, estudem, como eu sempre peço para vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Estudem, façam os próprios testes de vocês com varargs, quebrem, criem arrays, criem varargs, coloquem varargs na frente de outros argumentos, façam o seguinte teste, criem vararg do tipo inteiro, vírgula, um vararg de outro tipo, como string, double, float, do seu próprio tipo de objeto, não tem problema. Façam esse teste, vejam o que acontece, porque é assim que você aprende. Esse código aqui vai estar comitado no meu GitHub. Se você for aí na descrição do vídeo e clicar em mostrar mais, você vai ver que aí embaixo estão todos os meus contatos pessoais. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, fiquem à vontade para ou comentar aí embaixo, deixe seu comentário aí no próprio vídeo, ou pode mandar uma mensagem para qualquer uma das minhas contas, qualquer um dos meus contatos, eu respondo a todos, tá, pessoal? Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo na medida do possível. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Muito obrigado de coração. Não esqueça, pessoal, estudem. Se conhece alguém que está interessado, não esquece lá de indicar o canal para a pessoa. E mais uma vez, mais um pedido, deixa o like, comenta, ativa o sininho, se inscreve no canal, beleza? Tudo isso é importante, fortalece muito o trabalho aqui do amigão. Beleza, galera? Ó, beijo no coração de vocês, forte abraço e até a próxima.